Glória a Deus. A Lília não vale falar isso, né? Porque filha, né? Não vai falar mal da mãe, né? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estava morrendo de saudade dos irmãos, de todos. Eu amo esse lugar, eu amo essa igreja. E ficar longe de vocês é muito ruim. É como um pai ou uma mãe ficar longe dos filhos. Porque desde que foi fundada a Igreja Vidas no Altar, que eu moro nela. E é como quando falta o sangue no corpo, falta também o oxigênio. A palavra de Deus é oxigênio. O trabalho na igreja é oxigênio. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias, esses tempos. E eu quero compartilhar com a igreja Hebreus 11. Hebreus, ele não tem um autor definido, né? Mas nós identificamos em Hebreus algumas mensagens que a impressão que dá que Paulo, né, que Pedro, que os discípulos, quase todos participaram de Hebreus. Porque o povo hebreu era um povo que tinha dureza no coração. E uma dificuldade de entender o sacrifício e o poder de Deus na vida de Jesus Cristo. E Hebreus 11, o autor, ele vai falar da fé. Uma palavra tão mínima, com apenas 2 letras, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Está falando dos antigos do Antigo Testamento. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E aí o autor fala em plural, no plural, os mundos. Talvez em outras versões fala apenas do mundo, sistema, imaginário, mas o físico, que a natureza, está falando tudo isso, né? Foi criado. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí o autor ele vai falar de Abel, que ofereceu o melhor. Ele vai falar de Enoque, que foi trasladado, como a história no Antigo Testamento conta. E no 6 ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe. Temos que crer que Deus, Ele existe. E crer também que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu quero falar apenas só até aqui, porque galardão na Bíblia não está condicionado a bens materiais.
Não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua conta bancária, não é a tua vida boa aqui o autor de Hebreus condiciona. Esse galardão é quando nós estivermos com Cristo. Mas a palavra fé, que tem apenas uma sílaba, que é apenas escrita por 2 letras, ela remete a algo que nos dá essa qualidade de vida na terra. E não importa o tempo que você vive, importa que você creia. Não está condicionada o tempo de vida na terra. Se você vai viver 10 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, 80 anos de idade. Ela está falando de algo que somente Deus pode fazer. E quando você crê nesse Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. A palavra do Senhor, ela é de uma riqueza sobrenatural. E quem tem a palavra do Senhor, ele é rico, sem precisar ter nada. Porque ele vive pela fé. Ele anda pela fé. E nós temos hoje, como povo de Deus, nós temos prova disso. Nós temos vivido isso, pastora Raquel. Infelizmente, quem não tem a palavra de Deus, e no momento que está atravessando, passando um vale, ele prefere acreditar mais no vale que está vivendo, porque está vendo com seus olhos naturais, do que se submeter àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mas com o povo de Deus, desde o princípio do mundo, desde Abraão, que foi até aquele lugar, quando Deus pediu seu único filho, o filho da promessa, até os dias de hoje, aquele que crê, vive vida plena, vida em abundância. Promessa do Senhor, ele vive. Aliança do Senhor, ele é fiel. Ele persevera na aliança do Senhor. Porque a aliança, amados, não é algo simbólico. A aliança do Senhor com o povo, a aliança que Deus firmou com o povo, ela não é apenas uma aliança simbólica, não. Ela é uma aliança verdadeira e eterna. 1 Coríntios diz, 11, no dia que a pastora foi em casa na terça-feira, nós tivemos o privilégio ali dela celebrar uma santa ceia, apenas com 5 pessoas, depois chegou o meu genro, 6 pessoas, que é um novo convertido. E pasmem, apenas 6 pessoas ali reunidas no nome de Jesus, eu senti a presença do Senhor. Sabe o que é isso, amados irmãos? É
aliança. É a aliança que Deus firmou conosco, com o povo que crê no seu nome. E a morte física, ela não põe fim nesta aliança. É o contrário, a morte física do corpo e do sangue, ela dá continuidade à aliança que Deus firmou com o ser humano, que se arrependeu, que confessou e que se entregou. Isso é fé, pastora. Isso é fé, pastor. Fé. Fé de Hebreus 11, que é o fundamento. Fundamento. Sabe o que significa a palavra fundamento? Fundamento na Bíblia aqui, em Hebreus 11, não está especificando apenas de algo natural. Não é apenas, pastor Manassés, falando de algo de engenharia. Não é. Fundamento aqui é desde Deus firmar a aliança. Lá no Antigo Testamento, quando ele pegou o barro, formou Adão, algo que não era físico, era barro, uma matéria pó. Mas com o seu poder sobrenatural, aquele barro, olhando, não significava nada, absolutamente nada. Mas a partir do momento que a Bíblia fala, no Gênesis, que Deus, ele sopra naquele material que ele formou, e a Bíblia não diz, não prova como ele formou, de que maneira ele formou, se havia ali uma forma para ele colocar o barro e já sair moldado. Mas a Bíblia nos prova que ele soprou. E através do sopro de Deus, houve vida. E naquela vida o Senhor formou uma aliança desde Gênesis. Que aquele que é formado por Ele, que tem a essência, o Espírito de Cristo, e que obedecem à natureza de Deus, que não é apenas física, como muitos preferem adorar a natureza, o verde, a folha. Ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso que criou a folha, que é invisível para o humano, mas ele é notório para aquele que crê. A partir deste momento, Deus sabia que alguém ia acreditar. Ele sabia que Jesus não ia retroceder, que ele ia morrer, entregar a sua vida, derramar o seu sangue e através do seu sangue nos lavar e nos limpar da natureza caída de Adão. E ali, naquele momento, Deus faz o fundamento da fé através da aliança com Cristo.
A aliança que Deus fez não foi conosco. A aliança que Deus fez foi com Cristo. Foi com esse Cristo que Ele firmou a aliança. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E vida eterna não significa que você tenha uma vida somente de saúde, de bênção, de paz, de confiança. Não. Você pode um dia ser traído, você pode um dia ser decepcionado, você pode um dia tropeçar, você pode um dia cair, você pode um dia se prostrar, você pode até ficar acamado numa cama. Mas quando você vive isso aqui, essa fé sobrenatural, você continua tendo vida eterna. Amém? Leve isso no seu coração. Não desista. Não desista de Deus. Não desista da aliança. Não desista da palavra. Não desista da igreja. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Não desista da sua família, porque a promessa e a aliança que Deus firmou, ela continua até a vinda do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.